Já estamos então no segundo episódio, na pegada da sustentabilidade. Comigo, Ivonei Passos, com ele, Rubens Astolfi, e hoje uma convidada muito especial para esse podcast, a professora Luciana Londeiro Brandli. Se eu não errei o sobrenome. Acertei? Maravilha. Professora Luciana nos dá aí a honra de estar presente conosco hoje, é engenheira civil, doutora em engenharia de produção e professora na Universidade de Passo Fundo, onde atua como diretora de pesquisa, também é coordenadora de projetos internacionais sobre mudanças climáticas e sustentabilidade no ensino superior, com mais de 300 publicações de referência nacional e internacional nos temas de cidades sustentáveis, ODS e transformação universitária. É editora e também, claro, editora de periódicos e enciclopédias voltadas à sustentabilidade e idealizadora do Green Office da UPF. Também atua na área prática como sócia da Grina Soluções, desenvolvendo projetos de ESG e neutralização de carbono. Boa tarde, Rubens Astolfi, tudo bem? Boa tarde, Ivonei. Boa tarde, professora Luciana. Boa todos tarde. Que nos acompanham, né? Mas, Ivonei, tu leu aqui o currículo da prof, mas tu esqueceu da parte mais importante, que ela foi minha orientadora lá no trabalho de conclusão de curso da engenharia civil. Eu ia chegar nessa parte porque eu li só a metade. Foi isso São aí. 16 páginas aqui de currículo, e se a gente conseguir... Não ia dar tempo, eu ia fazer um podcast só sobre isso. Mas é um prazer poder estar dividindo aí o programa com a prof, né? E que é uma especialista na área, e que esse é o objetivo do nosso programa, né? Trazer especialistas, como a gente tem dito, que fazem a sustentabilidade de verdade, na prática, para a gente poder dividir aí com todo mundo. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, ouvintes, boa tarde a vocês. Para mim também é uma honra estar aqui. Eu acompanho a trajetória do Rubens aí há um longo tempo, desde estudante, e é sempre muito satisfatório a gente ver assim o quanto alguém que é muito técnico, é muito focado hoje, está fazendo coisas importantes aí para o município. Que maravilha. A gente, nesse ambiente acadêmico aqui da universidade, nessa estrutura da Uninter, a maior EAD do Brasil, é um prazer a gente poder receber pessoas que podem trazer não só questionamentos, mas também soluções, né? De poder dar. A primeira pergunta que eu quero fazer já para vocês, de uma forma bem sucinta, é o seguinte: desenvolvimento sustentável, o famoso ODS, a questão também do ESG. A primeira pergunta para os dois: como que eles se relacionam entre si? Como é que eles se colocam hoje para as pessoas que entenderem de uma forma prática e simples, professora? Começo eu? Bom, então vamos resgatar um pouquinho qual que é a ideia dos ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles são uma agenda que foi definida pela ONU em 2015, focada a várias questões. São 17 objetivos, 169 metas, que focam a questão de redução de pobreza, de igualdade, de mudanças climáticas, consumo sustentável. Então, vários aspectos focados no que a gente chama de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. As questões ambientais, então, focadas, econômicas e sociais. E essa agenda, ela tem como meta ser cumprida até 2030, então faltam 5 anos para isso. É uma agenda global. 193 países assinaram um acordo, e hoje todo mundo, quando fala em desenvolvimento sustentável, fala em Agenda 2030, que é o que nos norteia. Sim. O que é o ESG nesse contexto todo? O ESG é uma pauta que começa na iniciativa privada, nas empresas, nas organizações, está alinhada diretamente à Agenda 2030, mas essa sigla é Environmental, Social and Governance. Então, envolve o econômico, envolve o ambiental, o social e a governança. Então, direciona as empresas a fazer ações focadas na redução dos seus impactos sociais e ambientais, né? Benefícios sociais que ela pode dar para o mercado, para o seu contexto, e também nas questões éticas, de como ela pratica a governança interna. Então, é uma forma, né, então, extremamente ligados, porque as temáticas estão muito relacionadas. Uhum. Essa questão já parte bastante também, né, Rubens, Tu vive isso na prática, né? Essa questão da governança, né? De cuidar do seu material humano também, né? As pessoas
tem um distanciamento, né, professora, sobre isso, né? De quanto está atrelado, quanto é amplo esse tema. Eu queria pedir para a prof talvez detalhar um pouquinho mais, né? Porque a experiência que a gente tem, que a gente observa, o social é o mais talvez difícil das empresas, né? Dos empreendimentos compreenderem como se aplica, né? Porque a questão ambiental ela já está bem, vamos dizer assim, madura, né? Porque as empresas já têm setores ligados a isso, né? Todas as empresas talvez ou deveriam ter ou têm, né, um setor lá de sustentabilidade, né? A questão de governança por si só, obviamente uma empresa, né? Enfim, uma entidade ela acaba cuidando, né? Por força, por diversos motivos, né? E o social é uma pauta talvez a mais nova, né? A mais recente, né? E o que vocês veem hoje no mercado sobre isso, né? Tá todo mundo compreendendo isso? É realmente a maior dificuldade? Como que vocês veem essa questão social? Eu acho que sim. Eu acho que nessa ideia do ESG, a maior dificuldade das empresas é a governança. Mas eu acho que o social, elas começam a enxergar porque elas fazem muitas práticas que às vezes não enxergam que é social. Né? Então, como por exemplo, vamos pensar que eu tenho, dou suporte, patrocino um determinado time de futebol, sim, ou um esporte, um projeto. Né? Então, as empresas, elas fazem isso, muitas delas fazem, né? Ou elas pensam no seu entorno, de melhoramento da comunidade ao redor dessa empresa ou em algum determinado território. Então, é muito isso. Eu vejo também que as empresas estão muito hoje preocupadas com a questão da mão de obra, como que ela vai ter mão de obra para o futuro, porque está sendo um problema muito grande, né? Então, as empresas começam a olhar como que eu posso pensar na educação, como que eu posso contribuir na educação das crianças para que eu tenha futuros funcionários, né? Ou pessoas interessadas no meu ramo de atividade. Então, tem muitas atividades aí que as empresas fazem. E, além disso, tem todo o papel dela com os seus próprios funcionários, né? De ter escolas, de ter creches, de ter espaços para a comunidade, para as famílias dos funcionários. Acho que essa que é a grande, talvez, sacada, né? Que não é uma exigência, né? Não é uma exigência, né? Porque é exigido, que é obrigação legal, mas é uma necessidade de sobrevivência das empresas, né? Enfim, a gente tem observado na prática, né, essa necessidade de se investir em educação. Hoje, qualquer empresa de qualquer ramo, de qualquer setor, fala da importância da educação, né? Porque é uma necessidade da empresa ter pessoas capacitadas, enfim. Eu acho que isso é muito importante, né? E a questão dos ODS tem ficado maduro também, né? Dentro das atividades, assim, as pessoas têm compreendido, né? Apesar de que é um pouquinho, parece distante, assim, da nossa realidade, né? Mas o que a gente tem visto hoje tem reforçado isso. Nós estávamos falando antes aqui de iniciar, né? Como está fácil de sensibilizar alguém sobre mudanças climáticas, por exemplo, né? Como que a gente vê, assim, eu acho que se evoluiu bastante em relação à visão sobre os ODS. As empresas mesmo, hoje, elas conseguem conectar melhor o que elas fazem com os ODS. Nos próprios relatórios de sustentabilidade, é normal que a gente encontre essa conexão, se esses relatórios são feitos mesmo em cima do ESG. Bem ambicioso, né? De 2015 para cá, como a ONU começou a fazer esse trabalho, é bem ambicioso, né? Um tempo muito curto de tempo. Pois é, mas já se passaram 10 anos. 10 anos. E aí temos só 5 pela frente. Eu acho que essa urgência de a gente realmente conseguir alcançar essas metas é que tem feito todo mundo discutir muito mais isso e conectar muito mais as suas ações a isto. E eu vejo isso no ensino também. Hoje, dificilmente alguma disciplina não conecte as suas ações aos seus temas, aos ODS, com os alunos. Porque a gente tem aí todas as áreas que se envolvem com sustentabilidade, né? Sustentabilidade não é uma coisa da engenharia ambiental, não é mais isso. É muita né? confusão. Não é mais né? da biologia, não. Da ecologia, se confundia muito com o meio ambiente, isso aí foi caindo por terra. Eu acho que as ferramentas, como nós estamos aqui trabalhando, Rubens, do digital, trouxe essa realidade, né? Essa desinformação. E tinha muito, como nós comentávamos, muitos veículos de comunicação que faziam a desinformação por interesse também, né, professora? Até falando nisso, é interessante que agora a ONU está com uma campanha sobre tentar acabar com essa ideia da desinformação e da informação errada. Então, ela está até patrocinando projetos que tentem trazer de forma clara e realista
o conceito, as ideias sobre os ODS, como aplicar no seu dia a dia. Então, está incentivando essa comunicação. Porque a gente tem muitos caminhos distorcidos. E como tu falaste, Rubens, a visão dos ODS ser uma coisa longe de nós. É uma agenda da ONU. Quem que é a ONU? Não, os ODS, na verdade, nos trazem para o dia a dia. Como que a gente pode repensar o nosso dia a dia com escolhas mais sustentáveis, com coisas no sentido de reduzir o consumismo, que isso é uma coisa que a gente se incentiva, é muito incentivado, né? Sim. Pensar numa forma adequada de segregar os nossos resíduos, isso já é uma grande coisa que podemos fazer individualmente. Tem, né? tem gente que vive ou atua ainda como se fosse Jean-François Hillet, 1835, que é onde surgiu essa primeira palavra, né, o primeiro naturalista francês que trouxe. Tem gente assim, não, isso é coisa que eu não vou atuar lá no passado, isso aqui não é coisa para o futuro, para fazer. Pequenas ações. E Rubens, como aluno, Rubens hoje como profissional da área, nas obras, você vê muita coisa assim também, Rubens? Na prática, muita gente deixando para depois ou gente já atuando com vontade em Passo Fundo? A gente tem falado que isso tem melhorado muito, assim, né, do ponto de vista de ações, né? Muito por conta da necessidade, como a gente falou, né, que é uma realidade hoje, por exemplo, as mudanças climáticas, isso está bem maduro na cabeça de todos, né, que é algo que a gente precisa combater, né, ou mudar as nossas ações para que isso não se agrave, né? Então, se tem exemplos práticos acontecendo todos os dias em algum lugar do planeta, né, aqui na nossa região, inclusive, isso é recorrente. E tem muito também das novas gerações sendo educadas, né? Isso a gente tem visto e falamos aqui no último programa sobre isso, né? Não é incomum ver um pai falando que um filho corrigiu ele por uma pequena ação do dia a dia, né? Ah, o filho corrigiu aqui porque o pai não separou o lixo ou porque, enfim, não fez alguma atividade ligada à sustentabilidade, porque os pequenos eles estão recebendo essas informações. Né, esse programa, por exemplo, ele ajuda a fazer isso, né? Claro que daí para um outro público, né? Para o público adulto, que é o nosso grande desafio de educar, mas isso tem avançado, tem melhorado. Agora, eu queria também já pedir para a professora falar assim, um pouquinho qual que é o principal desafio, né? Da inclusão dessa agenda, da Agenda 2030, dos ODS, no âmbito empresarial. Né? Quem é que tem que convencer? Quem é mais difícil de convencer em uma empresa, numa organização privada, né, que ela tem o objetivo de gerar lucro, né? Então tem que ter o convencimento do investimento, do porquê, né? E com certeza a professora Luciana tem muita experiência nisso. Essa é uma pergunta bem importante, Rubens, e bem pertinente, porque é isso, eu acho, esse é um desafio muito grande. Porque a gente sabe que as empresas, elas precisam sobreviver, elas visam lucro. Então, quando você fala em investimento, entra uma linha de priorização. Então, esse eu acho que é o grande gargalo, assim, o quanto eu preciso mudar comportamental, o que eu faço, e o quanto eu preciso investir para ser mais sustentável. Então, começa por aí, né, essa questão. Por exemplo, se eu quero ter um relatório de sustentabilidade, eu preciso ter alguém responsável por isso, eu preciso monitorar, eu preciso ter indicadores, eu preciso ter metas para redução. Então, tudo isso gera um investimento por trás. Mas o que faz com que as empresas invistam, e a gente vê isso muito nas grandes empresas, é o próprio mercado. Porque o mercado cada vez está mais exigente, a abertura de mercado. Então, se a empresa vai exportar, por exemplo, aqui na região nós temos várias empresas que exportam, isso não está longe de nós, né? A internacionalização está aí, a globalização está aí. Então, isso é um requisito primordial, ter ESG, né? A empresa mostrar o que ela está fazendo, entendeu? Mostrar que ela tem responsabilidade social, que ela tem preocupação com seus impactos. Então, eu acho que é muito isso. Assim, o que motiva a empresa hoje tem que ser algo externo, realmente. E é top-down, né? De cima para baixo. Tem que vir da alta gestão. É transparência, né? A empresa ela tem que ser transparente, por mais que ela é um ente privado, mas ela tem que passar essa confiança para quem negocia, né? Para quem compra, para quem vende, para quem trabalha. Eu acho que isso
É o que a gente tem observado, assim, que na nossa região tem avançado bastante, né? Os empresários aqui têm compreendido isso, a gente tem diversos bons exemplos, né? Quanto a isso. E vale a pena, prof? Quem faz investimento depois tem o retorno, né? Claro que sim. E é uma tendência global. Isso não tem como você fugir disso. Eu acho que se a empresa começar aos poucos, se organizando para isso, né, para ela ter a sustentabilidade na pauta dela e não ser um greenwashing, né, que a gente chama, que muitas vezes a empresa diz que faz a sustentabilidade, você vai ver, não é. Então, assim, sério, ser uma coisa séria, passo a passo, isso certamente vai garantir mercado, porque a gente também tem consumidores mais exigentes, vai dar um diferencial de mercado para ela, independente do setor que ela atue, porque a gente sabe que isso também é geral nos setores. Então, isso é extremamente importante. E não só para as grandes empresas, né? Parece que as menores agora estão se conscientizando, sendo cobradas por isso, né? Exato. O médio e pequeno empresário parece que ele se livra de algumas responsabilidades. Não tem essa cultura, professora? Você diz em relação... Até mesmo de começar a ter atitudes, ações na prática, de pequenas atitudes para poder agir. Claro, é exatamente isso. Né? Porque parece que seria só grandes empresas, e não é assim, né? Que é uma cadeia, né? Normalmente a empresa ela tem que mapear toda a sua cadeia produtiva, né? Entrando aqui no desenrolado da metodologia, né? E quando se mapeia toda a cadeia produtiva, todo prestador de serviço, todo mundo que está envolvido no processo, ele tem que comprovar, né? Tem que ser transparente com vários assuntos. Um deles é a sustentabilidade, né? Enfim. Então, por isso que as empresas menores, né, às vezes não imaginam que isso vai chegar até eles, mas acaba Mas chega, porque ela é fornecedora de uma grande daqui a pouco. Né? E daí a rastreabilidade mostra que eu preciso lá olhar, né, os meus fornecedores. Quais são as tendências mais promissoras, então, aí na área da sustentabilidade? Agora, nesse momento aí. Para vocês. Agora, uma pergunta para os dois. Como a gente está falando aqui nesse âmbito empresarial, né? Toda empresa ela precisa gerar lucro, né? Eu acho que é isso que motiva uma atividade, né? E esses investimentos, por exemplo, em energia renovável, elas têm se destacado quanto a isso, né? Porque a gente tem visto vários exemplos de empresas que acabam mudando a matriz energética pela questão ambiental e acaba tendo retorno econômico, né? Eu acho que esse é um dos exemplos assim que mais tem sido fácil de medir, né? Que todo mundo tem comemorado assim depois dos investimentos, né? Que tem dado retorno, além de ajudar na questão ambiental, também ajuda na questão financeira, né? Acho que esses exemplos, né, prof, talvez tu trabalhe no mercado de trabalho, tenha outros exemplos para poder compartilhar com quem está acompanhando o projeto, né? Um dos nossos objetivos aqui é trazer esses bons exemplos, né? O que está acontecendo no mercado de bom, né? Nesse mercado de sustentabilidade, né? Que pode gerar um engajamento de quem quer trabalhar nessa área, de quem está ouvindo aqui, nos acompanhando, né? Em todo esse ecossistema, para poder aproveitar de alguma forma esse assunto, né? Se a gente observar, por exemplo, os últimos relatórios no Brasil do que as empresas em ESG estão fazendo, a gente vai ver que, basicamente, a maioria começa bem pelo início. Então, são ações assim focadas na eficiência energética, como o Rubens falou, ou eficiência do uso dos recursos, de maneira geral, né? Economia circular, tentar fazer com que o seu resíduo seja reaproveitado no seu ambiente produtivo ou em outro, ou mesmo o efluente, a água. Então, essas ações voltadas à questão mais social e de governança, a questão da desigualdade, né? Tentar equilibrar muito isso, né? Homens, mulheres, posições de liderança, ter mais equilíbrio nessas questões, assim, de igualdade de gênero, eu diria assim, que são ações primárias, assim, que elas começam por aí, sabe, fazer esse tipo de coisa. E transparência, como o Rubens falou, reportar o que faz, ter indicadores, mostrar suas ações, de maneira
que tenha relatórios públicos simples. Os relatórios não precisam ser complexos, mas ela precisa reportar para não ser acusada de greenwashing, né? Para dizer, olha, eu faço isso e tá ok. Então isso é bem importante. De tantos trabalhos que a professora já realizou, de tantas matérias que foram geradas, de tantos textos que foram escritos, qual foi o mais difícil nessa carreira toda aí de colocar a sua versão, a sua opinião? Transpor para as pessoas, dizer para as pessoas. Olha, essa é difícil. Essa é difícil, porque, na verdade, assim, quando a gente escreve os meus textos são textos científicos, né? Então, quando a gente escreve um artigo, seja ele qual for, a gente tem que ter evidência para poder escrever. Então, nunca é uma leitura minha da coisa, é apenas uma análise do que eu estou enxergando, né? Mas se eu posso falar alguma coisa da minha experiência, eu vou dizer para vocês que falar sustentabilidade para mim, ou trabalhar com isso, que eu trabalho há 15 anos, quando eu fiz 2 projetos que recentemente eu terminei, né, um com a África e um com a Amazônia. Eu acho que foram os 2, assim, as 2 melhores experiências que eu tive, porque são contextos que realmente precisam trabalhar as questões da sustentabilidade. Sabe, você ir para a África, ver todo aquele contexto de pobreza, de exploração de um continente inteiro, né? Porque foi explorado... A desigualdade imensa. É uma desigualdade imensa, né? E também a Amazônia, que é nossa aqui, que a gente também vê um monte de coisa errada lá dentro. Tudo isso que a gente vê na TV, tu estando lá, é muito diferente. Então, são experiências que eu levo, assim, para mim. Eu acho que quem trabalha com sustentabilidade teria que ter, sabe, essa possibilidade de vivenciar esses contextos. Para poder viver um pouquinho. Rubens, estamos falando para muitos alunos, a gente está quase indo aí, já passa muito rápido o nosso tempo aqui, né? Mas muitos alunos que de repente sonham em estar tendo essa possibilidade de ser um engenheiro, de ser uma professora. Tem muitos jovens que estão nos assistindo aqui que de repente imaginam por onde eu começar, né? Como é que a gente pode, então, incentivar em definitivo essas novas gerações aí que estão já sonhando em poder fazer diferente para esse planeta? Quando nós estávamos lá decidindo, né, no meu caso e vários colegas, né, qual profissão estudar, qual curso fazer, sempre se dizia que as profissões ligadas à área ambiental iam ser as profissões do futuro, né? E a gente continua repetindo isso, mas a verdade é que sempre existiu essa necessidade de ter pessoas cuidando do meio ambiente, ligadas a essa área, né? Eu queria emendar essa pergunta, devolver para a professora, que ela que é a prof aqui, né? Para que ela fale também um pouco do trabalho lá na Grina, né? Na empresa, o que vocês fazem, que isso ajuda, né, Ivone? Com certeza. Aos meninos, às meninas que estão aí pensando em que carreira seguir, né? Ter uma empresa tão focada nessa área aqui na nossa cidade, né? Especialista nisso. Então, acho que é bem importante também dividir essa informação com todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Mas, assim, voltando à sua pergunta com relação aos jovens. Hoje, pensar em sustentabilidade está relacionado a qualquer profissão que você escolha. Se você for um dentista, se você for um médico, se você for um engenheiro, não interessa. Você tem que ter uma postura sustentável na sua trajetória. E aí a gente está falando em questões sociais, econômicas e ambientais, não só ambientais. Né? Então a gente teria outro podcast para falar sobre isso. Com certeza. E a Grina, ela é uma empresa que surgiu no ambiente universitário, né? Como o Rubens falou, mas ela surgiu muito em função do que a gente tem hoje na UPF, que é um Green Office. É um escritório acadêmico da sustentabilidade, onde os alunos é que definem as ações, fazem ações para a comunidade acadêmica, para a comunidade em geral, focado em sustentabilidade, de várias áreas, de vários cursos. E aí a gente percebeu que precisava atender as empresas. E aí eu e outras sócias, criamos a Grina, que é uma empresa especializada em soluções para outras empresas, para poder público, organizações. Então, a gente faz desde diagnóstico, mapeamento de ações, o que a empresa precisa aprimorar no seu processo para ela ser mais sustentável, até os seus relatórios finais da sustentabilidade, que é mostrar, né, o que ela está fazendo para o mercado, para que ela possa realmente ser competitiva, principalmente no mercado internacional, que hoje, né, você só consegue
fechar um negócio se você tiver essas evidências. Protege muito a empresa, né? Protege. A gente não falou aqui, mas é mais no sentido também de proteção, né, prof, da empresa. Isso aí, exatamente. Olha, são vários projetos, né, que a gente percebe. E as pessoas também não podem ficar desorientadas. Esse mercado de globalização, essa palavra hoje já é mais ampla, né, que já facilitou mais. Uma empresa, como vocês bem disseram, não tem como tentar competir no mercado internacional. Tem muita diferença, né? Ou seja, aonde se vai vender aqui para a América Latina ou lá para cima, é muito diferente, professora. Você diz em termos de requisitos, de exigências. A Europa está muito forte em termos de exigências. Tanto internamente entre eles, porque eles têm uns programas muito grandes e com muito recurso, que são o European 2030. Então, tem vários programas no sentido de mudar totalmente a matriz energética, colocar carro elétrico. Todos os carros só saem hoje híbridos, né? Então, não sai mais carro que não seja elétrico. Então, tem várias ações na Europa. E aí eles exigem, o mercado que entra lá precisa fazer a sua lição de casa, né? Acho que a América Latina vai para a mesma linha, não saberia dizer exatamente, né? Mercosul, assim. Mas no momento que a empresa tem isso, eu acho que ela tudo pode acontecer, né? Ela pode fornecer para o mundo inteiro. Está na frente já. Está na frente, exato. Olha, a gente quer deixar aqui para o espectador e para o ouvinte também uma mensagem de vocês dois, né? Tanto a tua mensagem, Rubens, como também da professora. Qual é realmente a mensagem que vocês querem deixar nesse podcast aqui para quem está nos assistindo? Realmente a mensagem mais positiva que vocês podem passar para a gente. Ivonei, eu queria aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a professora Luciana, né, pela disponibilidade de vir aqui conversar um pouquinho conosco e dizer que quem acredita em sustentabilidade, né, quem acredita na importância do meio ambiente, nunca vai estar errado, né? Eu tenho dito por aí que o meio ambiente é coisa séria, né? A gente tem visto da importância disso. Então, fica aqui o meu recado final, que continue nos acompanhando, né? A gente vai ter muita novidade, muita coisa legal para trazer aí, principalmente informação de qualidade. Professora, sua mensagem na questão. Eu queria agradecer esse momento e dizer assim para os ouvintes que é fundamental a educação, né? Então, eu diria, se dediquem, né? Confiem que as coisas realmente acontecem quando a gente estuda, quando a gente se dedica para alguma coisa. Então, os ouvintes que ouviram o nosso podcast já estão mostrando que estão interessados em assuntos contemporâneos, em assuntos importantes. E eu acho que é isso. Eu vejo hoje o jovem perdendo muito tempo em coisas que não agregam. Então, isso é importante, sabe? Esse tipo de programa aqui é muito legal e só traz ganhos. Assim como a sustentabilidade, só traz ganhos para as pessoas. Professora, vamos agendar mais uns 30, né? Porque é tanto assunto, né, Rubens? Tem tanta coisa para a gente falar ainda, né? Desmistificar, trazer para as pessoas. Professora, muito obrigado pela sua presença. Rubens, nós estamos aí na pegada sustentabilidade, retornamos na próxima edição, no terceiro, já para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso. E você continue acompanhando através da Start, a Rádio 10 da cidade. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.